O Egito Antigo tomou conta da cultura pop. É um hype que já dura décadas. Ele acaba aparecendo em músicas, moda, séries, jogos, filmes. O Egito está por toda parte. Mas por quê? Por que essa cultura, mesmo depois de milênios, continua tão presente em nossas vidas? E não apenas isso, como eles conseguiram ser tão influentes por tanto tempo? Para responder então essas perguntas, nós vamos embarcar em uma jornada de mais de 3.000 anos pela história do Egito. Vamos desvendar os segredos por trás da construção das pirâmides, conhecer os faraós que se viam como deuses e entender as crises que levaram essa civilização super poderosa à beira do colapso várias e várias vezes. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a história do Egito não é uma linha retinha, não. Pense nela como uma grande saga, dividida em várias temporadas, digamos assim. Vamos entender primeiro o todo aqui. Meu objetivo nesse primeiro momento é como se a gente fosse sobrevoar o terreno para que a gente possa ver como é que é o panorama e depois ir aterrissando em cada uma das partes, em cada um desses capítulos importantes da história do Egito, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos três grandes momentos, três grandes eras de ouro, três temporadas de auge do Império Egípcio. Primeiro, o Império Antigo, que foi então a Era das Pirâmides, depois o Império Médio, que foi a Era da Reunificação, e por fim, o Império Novo, que foi a Era dos Faraós Guerreiros. Mas a gente precisa entender que entre essas temporadas de auge, entre essas épocas de ouro, nós temos uns momentos que a trama ela acaba se complicando, que são os chamados períodos intermediários, que são momentos em que o reino ou ele acaba se fragmentando, ou ele acaba mergulhando em um caos, ou na guerra civil, ou eles acabam sendo invadidos por outros povos, também acontece. Então tudo isso acaba acontecendo. O primeiro capítulo ali dessa história acaba acontecendo num período da história que é chamado de período pré-dinástico, que seria ali o prólogo dessa nossa saga, com a cultura badariana e as culturas Nakada, tá bom? Que foi então a base para que tudo que veio a existir relacionado aos egípcios pudesse acontecer. E por fim, depois do último grande momento de auge da cultura egípcia, começa o longo e lento declínio, né? A despedida, então, com o Egito sendo dominado por uma sucessão de povos diferentes, como os líbios, os cuxitas, os assírios, até finalmente os gregos e os romanos encerrando então esse jogo. Beleza? Então, com esse roteiro em mãos, nós vamos começar pelo primeiro ato, e eu posso dizer que a jornada dessa história, ela vai ser longa, sim, porque são mais de 3.000 anos ali de história, mas é uma jornada que vai sim valer a pena. Muito antes do primeiro faraó, nas margens do Nilo, as sementes de um império já estavam sendo plantadas. De um lado, a dádiva, que era o próprio Rio Nilo, com as suas cheias regulares, que acabava ensinando sobre ordem e estabilidade àquele povo que residia ali. Do outro lado, você tinha uma grande ameaça, que era o próprio deserto, a encarnação do caos, da dificuldade, da luta. E foi nesse ambiente que a cultura badariana foi a primeira a deixar uma marca clara. Eles já enterravam seus mortos com objetos, que seria então um sinal primitivo dessa obsessão que esse povo tinha pela vida após a morte, que acabou sendo uma característica muito forte ali do Egito. A evolução então dessa cultura se acelera com a cultura de Nakada, o verdadeiro motor que criou o Egito. Podemos dividir essa revolução, essa cultura Nakada, em três grandes partes, tá bom? A Nakada primeira, segunda e terceira. A Nakada primeira, que também pode ser conhecida como o período Amratiano, e aí você me desculpe se eu estiver pronunciando errado, mas não é o meu foco aqui falar tudo certinho, tá bom? Então, a Nakada primeira, que também pode ser conhecida como período Amratiano, ela é o começo de tudo. Pense em pequenas comunidades agrícolas ainda bastante igualitárias, espalhadas pelas margens do Nilo. A marca registrada deles era uma cerâmica, sim, uma cerâmica mesmo, muito distinta, que ela era vermelha com a boca preta e muitas vezes decoradas com animais e cenas de caça. Seus túmulos eram simples, covas ovais onde os mortos eram colocados em posição fetal, mostrando uma preocupação inicial ali
com a vida após a morte. E então, nós progredimos para a Nakada II, também conhecida como período Jersiano. As coisas aqui vão ficando mais sérias e acabam mudando. A cultura, ela se expande do sul para o norte, criando uma identidade cultural mais unificada. A cerâmica, de novo, acaba mudando drasticamente, ficando mais clara e com pinturas de barcos, pessoas e símbolos que se tornariam icônicos ali para aquelas pessoas. Mas a principal mudança, ela é social. A sociedade ela acaba se dividindo. Elites poderosas começam a surgir e isso fica claro nos túmulos, que se tornam retangulares, maiores e muito mais ricos. Cidades como Hieracómpolis e Abidos se tornam centros de poder e o comércio com terras distintas ele acaba explodindo, se expandindo, trazendo novas tecnologias e riqueza para aquele povo. E tudo isso nos leva ao ponto de ebulição dessa cultura que seria a Nakada III, também conhecida como período protodinástico ou Dinastia Zero. E caraca, que nome, né? Dinastia Zero, parece até nome de filme, de série. Enfim. Então, a fase final então desse período pré-dinástico é essa Nakada III, beleza? Agora, os reinos regionais que cresceram lá em Nakada II, entram em guerra aberta pelo controle total do Egito. E duas invenções mudam tudo para sempre. A primeira é a escrita, certo? Os primeiros hierógrafos, eles aparecem não para escrever poemas e tudo mais, mas para controlar o poder, para registrar impostos, para registrar bens. E o segundo seria a propaganda. A arte, ela acaba se tornando uma arma de convencimento. Paletas cerimoniais gigantescas e outras obras de luxo são criadas para mostrar reis esmagando seus inimigos e afirmando a sua autoridade divina. Em poucas gerações, a cultura Nakada transformou aldeias espalhadas em um campo de batalha de reis. Toda essa competição acabou dividindo as terras do Nilo em duas grandes potências. O Baixo Egito, que seria no norte, simbolizado pela coroa vermelha, e o Alto Egito no sul, com a sua coroa branca. A tensão era máxima e o palco estava montado para uma guerra final. E a prova de quem foi o vencedor, o documento que registra o nascimento do Egito propriamente dito, o Egito antigo que a gente conhece, é este artefato aqui, a paleta de Narmer. Cada detalhe dessa obra conta uma parte da história. Vamos começar então pela face posterior, que é a mais icônica. No topo aparece o nome do faraó dentro do Serek. E aí o Serek é essa moldura retangular, usada no Egito Antigo para escrever o nome do faraó, que nesse caso o nome dentro é Narmer, beleza? Então ele está entre duas cabeças de boi ou vaca, que podem simbolizar a deusa Hathor, ligada à proteção, ou à força do rei. A cena principal no centro é a representação crua da conquista. Narmer, gigantesco ali, como é possível visualizar, usando a coroa branca do Alto Egito, está prestes a esmagar o crânio de um inimigo que simboliza o norte. Ao lado, o deus falcão, Horus, entrega a ele os povos do papiro, os habitantes do delta, confirmando que esta vitória ela é divina. Na base, dois inimigos derrotados fogem, completando a imagem de poder absoluto. Agora a gente vira essa paleta, certo? E a história continua na face anterior. No topo, a mesma simbologia divina que nós observamos do outro lado, e logo abaixo a consequência da vitória. Narmer agora desfila usando a coroa vermelha do Baixo Egito e inspecionando uma fileira de 10 inimigos decapitados e humilhados. Ele não é mais apenas o rei do sul, ele conquistou agora o governo do norte também. No centro, nós temos o símbolo mais poderoso de todos, que são as duas criaturas míticas, os serpopardos, com seus pescoços longos e entrelaçados, formando um círculo. Esta é a representação da união forçada das duas terras, a fusão do Alto e do Baixo Egito em um único reino. E na base, para não restar dúvidas, um touro, simbolizando a força do rei. Ali esse touro, então, ele destrói uma muralha e pisoteia um inimigo. Então, como a gente pode perceber, essa paleta, ela não é simplesmente arte, ela acaba sendo um registro em pedra mesmo do momento em que o Egito se tornou o Egito. Forjado então no fogo da conquista pelo primeiro homem a usar a coroa dupla, que seria então Narmer. Ele se tornou o primeiro faraó e fundou uma nova capital, que seria então Mênfis. Mas unificar um reino com a espada é uma coisa,
Manter esse reino unido por séculos é outra coisa. Narmer, ele precisava de algo mais forte que o medo. Ele precisava da fé. Assim, a figura do faraó foi elevada a um patamar sagrado mesmo. Ele não era um homem comum, mas o representante vivo dos deuses, a encarnação da autoridade de Horus na Terra. A obediência ao rei era a obediência à vontade divina e essa se tornou a supercola que uniu ali então o Egito Antigo. Com o Egito finalmente unificado, a nação explodiu em sua primeira grande era de ouro, que é o chamado Império Antigo. Foi um tempo de paz e prosperidade sem precedentes. Para administrar o reino, foi criado um estado altamente centralizado, mas também eficiente. No topo de tudo, logo abaixo do faraó, estava o vizir, seu principal ministro, que supervisionava cada aspecto do governo, como por exemplo, a justiça, a tesouraria e a administração das 42 províncias, que seriam os chamados nomos. A base de toda a economia era a agricultura, incrivelmente fértil por causa do Nilo, e tudo era controlado pelo Estado. E o excedente de grãos, coletado como imposto, financiava o projeto mais ambicioso da história da humanidade. E que projeto era esse? Bom, como eu disse lá anteriormente, o Império Antigo ele era conhecido pelo momento ali das pirâmides. Elas eram mais do que túmulos, eram monumentos para garantir a jornada do faraó para a vida após a morte. E a tecnologia para construir essas pirâmides acabou evoluindo de forma impressionante. Tudo começa com túmulos mais simples ali, estruturas de topo plano conhecidas como mastabas. Mas isso não era o bastante para um deus, para o faraó. Foi então que, na terceira dinastia, um gênio chamado Imhotep, arquiteto e vizir do faraó de Djoser, teve uma ideia que foi revolucionária. Em Saqqara, ele empilhou 6 mastabas, uma sobre a outra, criando a primeira estrutura monumental de pedra do mundo, que seria então a pirâmide de degraus, que era uma escadaria de 62 metros de altura rumando ali para o céu. E aí então a corrida pela perfeição estava lançada. O faraó Snéfero, fundador da quarta dinastia, dedicou seu reinado a aperfeiçoar essa técnica. Ele construiu a pirâmide curvada e, finalmente, a pirâmide vermelha, a primeira pirâmide de lados lisos, bem-sucedida. E o ápice, então, dessa ambição divina, o cartão de visitas do Império Antigo para a eternidade, que nós conhecemos até hoje, foi o projeto da quarta dinastia do Planalto de Gizé. Tudo começou com o faraó Kelps. Usando o conhecimento de seu pai, ele ergueu a obra mais inacreditável da antiguidade, a Grande Pirâmide de Gizé, um arranha-céu de pedra que, por quase 4.000 anos, foi a estrutura mais alta do mundo e hoje é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Seu sucessor, o faraó Khephren, deu continuidade ao projeto com a segunda pirâmide, que muitas vezes parece mais alta por estar em um terreno ali um pouco mais elevado e que ainda ostenta no topo um pedaço do seu revestimento original de calcário polido. Mas a grande marca de Khephren não foi apenas a sua pirâmide. Ele é o provável rosto do guardião de todo o complexo enigmático ali, que seria então a Grande Esfinge. E aqui nós precisamos parar um pouquinho, porque a Esfinge é uma obra de engenharia absurda. E, ao que tudo indica, ela não foi construída, mas sim esculpida em uma única e gigantesca rocha de calcário, sendo a maior estátua monolítica do mundo. Então, finalmente, nós temos o faraó Miquerinos, que completou o trio icônico com a terceira e a menor também desse Planalto de Gizé, fechando o projeto mais audacioso do Império Antigo. E um detalhe importante é que essas maravilhas, elas não foram feitas por escravos, não. Escavações provaram que foram construídas por milhares e milhares de trabalhadores egípcios qualificados que eram pagos e bem alimentados por seu serviço a um rei que eles consideravam praticamente um deus. Mas, como nem tudo são flores, após 500 anos de glória, o poder do faraó começou a ruir por dentro, com governadores locais desafiando a coroa. E então veio o golpe da natureza,
uma seca terrível fez o Nilo falhar. A fome se espalhou e a ordem desmoronou. Mas, como eu disse lá no início, a história egípcia ela é feita de ciclos, de altos e baixos, né? E da desordem surgiu um novo poder. Um governante da cidade sulista de Tebas, Mentuhotep II, esmagou seus rivais e, mais uma vez, unificou o Egito sob uma única coroa, dando início ao Império Médio. Tebas, que antes era uma cidade provincial, tornou-se a nova capital, e seu deus local, que era Amon, começou a ganhar uma importância que mudaria o futuro do Egito. Essa nova linhagem de faraós sabia que não podia governar apenas pela tradição. Eles precisavam provar o seu valor em obras, não apenas com palavras, para restaurar a fé em sua divindade. E eu vou te dizer que eles se esforçaram para isso, viu? Porque vastos projetos de irrigação transformaram o oásis de Fayum em um dos maiores centros agrícolas do país, garantindo colheitas fartas para o povo egípcio. Para proteger o delta de invasões, eles construíram uma rede de fortalezas, os Muros do Soberano. E, ao sul, campanhas militares agressivas na Núbia garantiram o controle de suas minas de ouro e cobre, a fonte de riqueza egípcia. Então, assim, como era de se esperar, a cultura também acabou sendo influenciada por esse novo período, por esse novo momento do Império Egípcio. A cultura também acabou refletindo essa nova era. A arte dos faraós, por exemplo, combinava a perfeição clássica com um realismo que era impressionante mesmo. Pela primeira vez, nós vemos rostos de reis que parecem carregar o peso do mundo. E na religião, algo fundamental também mudou. O culto a Osíris, que seria o deus do submundo, tornou-se imensamente popular, democratizando a crença na vida após a morte. Mas depois vieram alguns reis fracos, alguns faraós fracos e de reinados também muito curtos. O poder central que garantia a estabilidade acabou enfraquecendo. Aproveitando-se desse vácuo de poder, um grupo de povos de origem asiática, conhecidos como os Hyksos, se estabeleceu no delta do Nilo e assumiu o controle do Baixo Egito, estabelecendo sua capital em Avaris. Pela primeira vez, uma grande parte do Egito era governada por reis estrangeiros. Foi a maior humilhação para os egípcios, mas esses invasores trouxeram consigo a semente da vingança para os egípcios, que seriam então algumas tecnologias militares que os egípcios ainda não conheciam, como por exemplo o carro de guerra puxado por cavalos e o poderoso arco composto. Então, ferido em seu orgulho e agora armado com as ferramentas de seus inimigos, o Egito não buscaria apenas uma nova reunificação, não. Ele se ergueria para construir um império como o mundo nunca viu antes. O trauma da dominação estrangeira transformou a alma do Egito. A humilhação de ser governado pelos Hyksos acendeu uma chama de vingança. Liderados por príncipes guerreiros de Tebas, como Ahmose I, os egípcios não só expulsaram os invasores, mas emergiram dessa luta com uma nova mentalidade. O Egito que renasceu não era mais uma nação isolada, não. Agora era um Egito zangado, militarista e expansionista, determinado a nunca mais ser uma vítima. Assim, então, começou o Império Novo. Foi o período de maior poder, riqueza e influência do Egito. Seus exércitos, usando os carros de guerra que aprenderam com os antigos inimigos, os Hyksos, criaram um império que se estendia da Núbia até o coração do Oriente Médio. Essa então foi a era dos faraós superstars, cujos nomes se tornaram lendas e que nós conhecemos até hoje. Tivemos a Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar como faraó, cujo reinado de paz e prosperidade foi marcado por expedições comerciais audaciosas e por seu magnífico templo em Deir el-Bahari. E tivemos então seu sucessor, que foi Tutmés III, que foi nomeado de o Napoleão do Egito, porque ele foi um gênio militar que liderou 17 campanhas vitoriosas e consolidou o maior império que o Egito já conheceu. O auge da prosperidade veio sobre Amenófis III,
um tempo de paz e esplendor artístico sem precedentes. Mas essa riqueza toda acabou alimentando o poder dos sacerdotes de Amon-Ra, que se tornaram uma força política imensa e tão grande que eles praticamente eram um governo paralelo ali que rivalizava com o poder do próprio faraó, né? Então, o filho de Amenófis III, que foi aquele faraó que mudou o seu nome para se chamar então Akhenaton, promoveu a maior revolução religiosa de todos os tempos. Ele aboliu todos os deuses e impôs o culto a uma única divindade, a divindade do disco solar, que seria então Aton. Ele abandonou Tebas e construiu uma nova capital no deserto, chamada Amarna. Essa revolução, e aqui é a parte que a gente tem que ser sagaz e observar que ela não foi apenas uma revolução espiritual, não. Ela foi um ataque direto ao poder dos sacerdotes de Amon. Foi a tentativa de Akhenaton, uma tentativa desesperada, de retomar o controle absoluto da sua própria divindade, do seu próprio povo, da sua própria nação ali. E acabou que, no final das contas, a reforma religiosa ela foi um fracasso mesmo. Foi um fracasso retumbante, porque após a morte de Akhenaton, seu jovem sucessor, que foi o Tutankhamon, foi forçado a restaurar a religião antiga e com ela todo o poder do clero de Amon. Então aí, a partir daí, o faraó, embora ainda fosse considerado um deus, ele estava para sempre acorrentado à vontade dos sacerdotes, que tinham um poder muito grande, uma influência muito grande também. O último grande eco desse poder imperial, desse poder faraônico, veio com Ramsés II o Grande. Em um reinado que durou ali 66 anos, ele acabou se tornando o mestre da propaganda, um construtor incansável, responsável por obras colossais, como os templos de Abu Simbel. Além disso também, ele enfrentou o Império Hitita na Batalha de Kadesh, e embora o resultado tenha sido um empate, ele vendeu como se fosse uma vitória esmagadora, e o legado de poder continuou com seu filho e sucessor, o Merneptah. O Merneptah, ele aprendeu com o pai, essa coisa da propaganda e tudo mais, e ele também quis registrar as suas vitórias para a eternidade e acabou nos deixando um artefato incrivelmente curioso, que se chama a Estela de Merneptah. À primeira vista, parece apenas mais um monumento de um faraó se gabando de suas conquistas militares na região de Canaã e na Líbia. Mas um detalhe escondido no meio dos hieróglifos transformou esta pedra em um dos achados arqueológicos mais importantes de todos os tempos. Numa linha ali, que lista os povos que foram derrotados pelos egípcios, Merneptah se gaba. E dele está escrito o seguinte: a Cananeia foi saqueada, Israel está devastado, sua semente não existe mais. E é curioso porque este é um registro da palavra Israel fora da Bíblia, uma aparição documentada do povo da Bíblia. E o detalhe crucial é que o hieróglifo usado para descrever Israel é o de um povo estrangeiro, sem uma cidade e estado fixa, sugerindo um grupo tribal ou seminômade vivendo nas colinas de Canaã. Então, para os historiadores, essa estela é uma prova em pedra de que por volta de 1200 a.C., um povo chamado Israel já era uma entidade reconhecida e relevante o suficiente para ser mencionada como um inimigo derrotado pelo próprio faraó. Então esse acaba sendo um produto de Merneptah que é muito interessante para a gente. Mas então, a própria arquitetura do Império Novo, ela nos mostra que algo havia mudado internamente. As pirâmides, que eram declarações públicas de divindade, elas foram abandonadas. Agora o foco era em templos gigantescos para os deuses do estado, como por exemplo Karnak e Luxor, e em tumbas secretas escavadas nas rochas do Vale dos Reis. Apesar da glória dos faraós como Ramsés II, o Grande, o Império Novo ele já enfrentava um lento declínio ali. O reinado de Ramsés III, por exemplo, foi marcado por uma luta desesperada contra os povos do mar, uma misteriosa confederação de imigrantes que desestabilizou todo o Mediterrâneo. Mas os inimigos mais perigosos estavam dentro de casa. O Império ele estava quebrado. A inflação era galopante, a corrupção na administração era generalizada e o tesouro real estava falido. A situação era tão grave que os trabalhadores de Deir el-Medina
Os artesãos que construíam então as tumbas reais, sem receber seus salários em grãos, organizaram as primeiras greves documentadas da história. Veja só você. E pairando sobre tudo isso, o poder dos sumos sacerdotes de Amon em Tebas se tornou absoluto. A riqueza que os faraós guerreiros deram aos templos para legitimar a sua própria divindade agora era usada contra eles. O sucesso imperial do Egito criou a força que os destruiu por dentro. Então, eventualmente, os sacerdotes se tornaram os governantes de fato do sul do Egito, quebrando a unidade do reino, mais uma vez, como se fosse algo novo, que toda hora esse reino fica quebrado. Então, quebrando então a unidade do reino e dando início ao terceiro período intermediário. Os últimos 1000 anos da história do Egito foram uma longa despedida marcada pela perda da sua soberania. O poder político se desintegrou, abrindo as portas para uma sucessão de governantes estrangeiros. O país estava dividido. Faraós fracos governavam a partir de Tanis, no norte, enquanto os sumos sacerdotes controlavam o sul, a partir de Tebas, numa teocracia independente mesmo. Então o que acabou acontecendo? Chefes militares de origem líbia, que viviam ali no Egito como mercenários, tomaram o poder. Mas para governar, eles não impuseram sua própria cultura, algo que foi bastante curioso. Digamos assim, eles se egipcianizaram, adotando os títulos de faraó e os costumes religiosos do povo que eles tinham invadido, que eles tinham tomado de conta. Depois, vindo do sul, os reis de Cush, da Núbia, invadiram e reunificaram o Egito. Mas eles não se viam como conquistadores, nada disso. Eles se viam como restauradores da tradição egípcia, os chamados faraós negros. Eles governaram com uma devoção profunda, restaurando templos e a ideologia real egípcia, algo que é bastante curioso. Mas essa reunificação atraiu impérios maiores e mais brutais. Os assírios invadiram e saquearam a grande cidade de Tebas e expulsaram os cuxitas. Após a saída deles, o Egito teve um último e breve suspiro de independência na época saíta, um renascimento cultural que olhava para a glória do Império Antigo em busca de inspiração. Mas tudo isso foi em vão, porque em 525 a.C., o rolo compressor do Império Persa esmagou o Egito. E pela primeira vez o país se tornou apenas uma satrápia, uma província de um império distante, que seria então o Império Persa. O fim do domínio persa ele veio em 332 a.C. com a chegada de uma figura que mudaria o mundo, que seria então Alexandre o Grande. Ele foi aclamado como um libertador e, sendo um gênio político que ele era, ele jogou o jogo perfeitamente ali. Ele respeitou as tradições egípcias e foi coroado como faraó, e na costa do Mediterrâneo fundou a lendária cidade de Alexandria. Essa nova cidade se tornou a joia do Mediterrâneo, a capital da cultura e do conhecimento no mundo antigo. Para guiar os navios do mundo todo ao seu porto, que era tão próspero, a dinastia que sucedeu a Alexandre o Grande, então, que seriam os Ptolomeus, eles ergueram ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que se chama o Farol de Alexandria. Ele era um verdadeiro arranha-céu da antiguidade. Com mais de 100 metros de altura, sua luz, refletida por um espelho de bronze polido durante o dia e por uma folgueira à noite, podia ser vista a mais de 50 quilômetros de distância, servindo como um símbolo do poder e da engenhosidade dessa nova era greco-egípcia. E, como eu já dei o spoiler, após a morte de Alexandre o Grande, o Egito coube a um de seus generais, o Ptolomeu I, que iniciou a última dinastia a governar o Egito, uma linhagem de gregos que reinariam como faraós por 300 anos. Eles promoveram uma fascinante fusão cultural, construindo templos no estilo egípcio, mas mantendo uma administração e uma elite que eram gregas. E é exatamente nesse contexto multicultural que surge um dos artefatos que nos permitiria, milênios depois, desvendar os segredos do passado egípcio, que é a Pedra da Roseta. Criada durante o reinado de Ptolomeu V, a pedra continha o mesmo decreto, um decreto que era sacerdotal, inscrito em 3 escritas diferentes, em hieróglifos egípcios, a escrita demótica, que era uma forma cursiva do egípcio, e também o grego antigo.
Essa tripla inscrição foi a chave que permitiu a Jean-François Champollion, em 1822, decifrar os hieróglifos, abrindo uma janela sem precedentes para a civilização dos faraós, para que a gente pudesse entender então toda essa civilização egípcia que a gente tinha tanto material sobre, tantos artefatos sobre esse povo. A última governante dessa linhagem foi a mais famosa de todas, a brilhante e carismática Cleópatra VII. Ela lutou desesperadamente para salvar a independência do Egito, forjando alianças com os homens mais poderosos de seu tempo, por exemplo, Júlio César e Marco Antônio. Mas a grande questão é que o futuro, meu amigo, pertencia a Roma. A derrota para Otaviano na Batalha de Ácio selou o destino do Egito em 30 a.C. A Era dos Faraós chegou ao fim definitivo. E também a nossa história do Egito Antigo.